Olá, boa noite. Tarifa de energia em Minas Gerais está mais cara. Alunos da UFO retornam às aulas. Reforma da Previdência começa a ser discutida no Senado e esse é o tema em destaque do nosso jornal. Nos estúdios vamos entender como ficam as novas regras para as aposentadorias e os trâmites até a conclusão da votação. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Hoje foi o primeiro dia de aula do segundo semestre de 2019 na Universidade Federal de Uberlândia. A UFO preparou algumas ações para recepcionar os estudantes. Quem traz as informações é o repórter Fernando Cunha. Bom, várias atividades estão programadas para acontecer nesta semana e na semana que vem, aqui nos campi da Universidade Federal de Uberlândia e também no Pontal, Patos de Minas e Ituiutaba. E eu converso agora com a Elaine Saraiva, que é pró-reitora de assistência estudantil da UFO, fazendo essa ação juntamente com a pró-reitoria de graduação. Várias atividades estão programadas, Elaine. O que a universidade preparou para esses estudantes que estão chegando agora? Nós preparamos uma série de atividades que elas ocorrem em todos os campos da universidade. Inicia hoje no campus Pontal. Na quarta-feira nós teremos atividades também aqui no Moarama, no Santa Mônica, no Glória e no campus Educa. Segunda-feira, dia 19, teremos atividades em Monte Carmelo e Patos de Minas e palestras temáticas aqui no Santa Mônica e dia 20 no Moarama também. Bom, o Agita UFO é esse movimento para receber os estudantes. O que é o Agita UFO e como funciona, enfim? Tá. O Agita UFO é uma das atividades que nós fornecemos aos alunos. Ela acontece no segundo sábado, que é dia 24 de agosto, aqui no campus Educa, e algumas atividades nos próprios campi. Essa é uma atividade que ela é uma atividade de integração, ela motiva os veteranos a conhecer os seus ingressantes, a mostrar a universidade para os ingressantes, mostrar os equipamentos, os serviços, falar da sua forma, do seu jeito, a sua experiência, a sua vivência universitária, mostrando para os ingressantes o que ele pode ter dentro da universidade e quais são a série de oportunidades que ele vai ter aqui na UFO. Bom, e a gente sabe que os estudantes chegam com muitas dúvidas e onde eles podem sanar essas dúvidas? Com a coordenação do curso, onde eles podem procurar mais informações? Então, nós convidamos todos para estarem nesse evento, porque nós temos uma mesa que chama Recepção dos Ingressantes, Recepção de Boas-Vindas, onde a própria administração superior vai apresentar e dar as boas-vindas para os estudantes e mostrar um pouco o que é cada atividade da UFO. Além disso, nas unidades acadêmicas, com os diretores, com os coordenadores, nos atendimentos aos alunos que nós temos espalhados em cada campus e procura também no nosso site, ufo.br. Bom, então, muito obrigado. Eu falei aqui com a Elaine Saraiva, que é pró-reitora de assistência estudantil da UFO. E lembrando também que a Prefeitura Universitária está distribuindo essa cartilha, que são recomendações sobre boas práticas de segurança nos campi da Universidade Federal de Uberlândia, que está sendo distribuída por todos os campi também. Então, a gente volta ao estúdio. Fernando Cunha para o Jornal da UFO. Obrigado, Fernando, pelas informações. Agora falando de um assunto nacional. Nesta semana, a reforma da Previdência começa a ser discutida no Senado. E nesse primeiro momento, os senadores debaterão em audiências públicas com a participação de representantes de trabalhadores e de empresários. O relatório final deve ser apresentado no dia 28 de agosto. Entenda agora, então, como ficou e o texto que ficou e o que precisa ainda ser aprovado no Senado Federal. A votação ficou em 370 a 124, placar um pouco abaixo do primeiro turno, que teve 379 votos a favor. Mesmo assim, bem acima dos 308 votos necessários para a aprovação. As principais mudanças das aposentadorias que foram aprovadas pelos deputados são: a idade mínima para a aposentadoria no setor privado para o homem, 65 anos com 20 anos de contribuição. Mulheres, 62 anos com contribuição de 15 anos. Para receber o teto de quase R$ 5.900, o contribuinte precisará trabalhar 40 anos. Para os servidores federais, as idades mínimas são as mesmas, mas com 25 anos de contribuição.
Trabalhadores rurais, 55 anos para mulheres e 60 para homens, com a comprovação de 15 anos de atividade. Haverá um pedágio de 50% do tempo que falta para algumas categorias se aposentarem. Por exemplo, se faltarem 4 anos para conseguir o benefício, vai ser preciso trabalhar por mais 2 anos. Professores se aposentarão com 60 anos e as professoras com 57. Agentes de segurança pública federais, 55 anos e 30 anos de contribuição. Pensões por morte, 50% da aposentadoria, acrescidos de 10% por dependente até o limite de 100%. Portaria publicada ontem determina que o benefício mínimo será de um salário mínimo. BPC, benefício de prestação continuada, pago a idosos carentes, permanece como estava, com valor de um salário mínimo para a renda familiar per capita de até 1/4 de salário mínimo. A reforma da Previdência vai retirar desse trabalhador recursos, porque ele vai ter que trabalhar mais e ganhar menos. Eu acho que é a vitória do diálogo. Acredito que a nova Previdência ajudou no amadurecimento das novas relações entre o governo e o parlamento, o governo e a sociedade, o parlamento e a sociedade e as instituições. Hoje o JU vai debater o que esperar da reforma da Previdência agora no Senado. E para isso convidamos aqui no estúdio para participar conosco a Marisa Amaral, que é professora do Instituto de Economia da UFO. Boa noite, professora. Boa noite. E também o José Rodrigues Queiroz, que é advogado previdenciário. Boa noite, doutor José, tudo bem? Boa noite. Gostaria de começar, então, perguntando para vocês sobre essa questão dos votos. Será que já temos esses votos suficientes para que a reforma também passe no Senado? O que você acha, doutor Queiroz? Bem, são 81 senadores, né? O quórum mínimo 49. 13, né? A gente estava discutindo, já se declararam contra. Ou seja, tem uma margem bem segura para ser aprovada nos 2 turnos, né? Tem uma outra estratégia que está sendo utilizada, que é deixar as matérias ainda não aprovadas no relatório até então, em tramitação, para uma outra fase. Perfeito. E professora Marisa, você acredita que alguns pontos devem ser discutidos novamente, como por exemplo a inclusão dos estados e municípios, né, que ficou para trás aí na Câmara dos Deputados? Sem dúvida, Patrícia, acho que já vem sendo declarado já foi declarado pelo próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que de fato se pretende retomar o debate sobre estados e municípios, e 2 dias atrás o próprio ministro Onyx Lorenzoni informou que está sendo elaborado pelo Ministério da Economia um projeto, né, que diz respeito ao que ficou de fora, que é em particular que é a capitalização, o regime de capitalização. Então me parece que esses são 2 temas que devem voltar ao debate, mas eu acredito que eles devem voltar ao debate no Senado, mas eu acredito que dificilmente esses elementos eles vão ser incluídos no texto que vai ser analisado e que será discutido no Senado. O que me parece é que são textos que vão ser introduzidos de forma paralela, como PECs paralelas, e que devem ser muito brevemente encaminhadas para a Câmara e que, no final das contas, vão atuar como complementares àquilo que já ficou definido no texto base, que já foi aprovado na Câmara e que segue para o Senado. Acho que dificilmente isso entra como há a possibilidade de esses elementos voltarem para o texto, porque isso implicaria um retorno para a Câmara, uma nova discussão e, portanto, retardaria substancialmente o processo de aprovação dessa proposta de emenda constitucional. Concorda, então? Sim, sem dúvida. Eu seria mais ousado. É impossível não acontecer da forma que a Marisa falou. Na verdade, vai ser desse jeito e as matérias remanescentes vão ficar para outra fase. Perfeito. Bom, e a questão de alguns deputados, como a Tabata Amaral do PDT, né, ela sofreu retaliações do partido por não votar de acordo com a legenda. Isso, no caso dos deputados, vocês acreditam também que podem acontecer, haver essa pressão mais forte da população com relação ao cumprimento do que os partidos defendem? Ou tem algum senador que vocês acreditam que possa defender algo diferente do que os partidos já declararam até então?
Olha, eu não vislumbro nenhum, pelo menos até o momento, né? O cenário ainda é difícil porque a gente precisaria já começar a acompanhar um pouco de como o debate ele vai se desenhar. Mas por hora eu não vislumbro nenhum tipo de prática dessa natureza, né? O que me parece é que há uma tendência ali, pelo menos até o momento, aqui os senadores acompanham aquilo que vem sendo definido pelas legendas. Não saberia dizer se é um reflexo dessa retaliação que foi posta e em que algum sentido eu concordo, né? Porque de fato, quer dizer, você tem partidos que têm tradição trabalhista muito forte e de fato você ter membros do partido discordando dessa tradição é algo importante, né, de ser considerado. Então é difícil dizer se isso viria como uma consequência dessa retaliação que já aconteceu na Câmara, mas acho que, ou se, enfim, se de fato os senadores estão alinhados ali com as propostas gerais dos seus partidos. Mas por hora eu não vislumbro nenhuma dissidência dessa natureza, né? O que me parece é que se há uma tendência ali a que se sigam esse alinhamento com os partidos. Então não deve ter muitas surpresas, né? Não devemos esperar tantas surpresas acho que assim. Não. Sem dúvida. O alinhamento político já foi feito bem antes, nos bastidores, enfim. As propostas foram discutidas, né? As alianças estão feitas, enfim. Enfim, vai ser desse jeito, não tem como. Um ou outro vai divergir por questão talvez ideológica, pelas suas razões político-partidárias. Mas eu acho que o partido não vai conseguir, de certa forma, impor alguma coisa diferente daquilo que já está. Que já está estabelecido, né? E como será que os brasileiros têm acompanhado essas discussões sobre a reforma da Previdência? Qual é a avaliação das pessoas sobre o que já foi aprovado na Câmara dos Deputados? A nossa equipe foi buscar essas respostas nas ruas, ouvindo opiniões diferentes. Veja. Ficou ruim pra gente, né? Eu acho que a mudança foi muito ruim. Porque como a gente vai aposentar com 70, 80 anos, não é isso? Eu acho um absurdo, né? Você trabalha a vida inteira, quando você chega na velhice não tem, sabe, não tem como aposentar, não tem melhorias para você, né? Para o idoso. Porque eles não cortam as vantagens deles, né, para economizar, então eles vão sempre cortar da gente, né? Então a revolta da gente, da população é essa, né? Porque se cortasse as mordomias de todos os setores lá, né, de todos os ministérios, de repente precisava de atingir a gente, né, que é o trabalhador. Mas vamos ver se vai melhorar, eu creio que vai melhorar, né, para nós. Acho que vai ficar mais fácil. Eu acho que sim, creio que sim. Eu acredito que assim como todo trabalhador, todo brasileiro, ele não está tendo noção de nada do que o governo está tentando fazer. E a minha impressão é que os trabalhadores foram arrebentados, uma impressão que não sei se é real ou não, porque a gente não conhece, mas me parece que acabaram com muitos direitos do trabalhador. O jovem de amanhã talvez não tenha direito à aposentadoria, porque está havendo muito protecionismo da parte do governo, segundo a minha pouca opinião, que os privilégios continuam sendo concedidos para as classes, para as elites, certo? Tanto o judiciário quanto as Forças Armadas e outras atividades, servidores aí, e o trabalhadorzinho comum, semelhante a um taxista, a um pedreiro, a um encanador, a um trabalhador que trabalha numa loja, esse está sendo desprezado e me parece injustiçado. Sobre essa injustiça e indignação também de muitas pessoas, gostaria de que vocês comentassem sobre a notícia de que o governo utilizou cerca de 1 bilhão do orçamento congelado, inclusive da educação, para a liberação de emendas dos deputados que aprovaram a reforma da Previdência. Como é que fica essa situação agora? É o Brasil, né? O parlamento funciona com a aprovação dessas emendas, né? Naturalmente, isso não é registrado, mas a imprensa faz esse papel muito importante de estar divulgando essas informações e que, naturalmente, essas emendas estão sendo aprovadas por aqueles que apoiam o governo, né? É mais um jogo político, tupiniquim nosso, né? Nós somos Brasil colônia ainda há muito tempo e que o jogo de interesses ainda prevalece, não o jogo de
não é o jogo, né, mas não a razão da aprovação, né, que a desculpa econômica realmente, com a aprovação de 1 bilhão de emenda orçamentária parlamentar, se a justificativa de reforma é de arrecadação, como é que eu gasto 1 bilhão numa mera aprovação? Né? Aí a gente pode entrar um pouco da política de arrecadação, que ela é precária, não é bem feita, não é simplificada. Nós temos um problema de arrecadação. A doutora Marisa vai falar bem que é a área de economia. Mas realmente o Brasil, a política é essa, não tem. No final do governo Temer, tivemos o reajuste aí do judiciário, né, da categoria, todos os salários foram reajustados. Foi no finalzinho do governo Temer, né? E também agora não entram na forma da Previdência, que eu gostaria que você explicasse. Por que também não entra o judiciário e algumas outras categorias não entram na reforma da Previdência? Só fazer um comentário sobre isso que falávamos antes, né? O governo ele vem se utilizando dessa ferramenta, né, que eu entendo como uma ferramenta muito nociva, porque ela lida com uma certa com a certa lógica com a certa lógica da pressão, né? Com uma lógica de pressão que beira a ameaça, né? Então, isso que vem sendo chamado de contingenciamento, que é efetivamente um corte, né? Um congelamento de gastos do Estado, ele tem tido impactos super problemáticos, tanto na educação quanto na saúde. Diretos, né? Já estão acontecendo. Impactos diretos, quer dizer, uma série de universidades já entrou em situação de inviabilidade orçamentária em razão desses cortes, e vem sendo argumentado pelo governo que, bom, uma vez aprovada a reforma da Previdência, se descontingencia, né? Uma vez aprovada a reforma da Previdência, esses recursos eles voltam a entrar nos cofres das universidades, bem como nas instituições de saúde, né? E, quer dizer, naturalmente, isso representa uma espécie de compra de votos, né? Quer dizer, você garantir recursos para aprovação de uma emenda, isso é a clara lógica do toma lá da cá, que esse governo vem dizendo pretender atacar há muito tempo. Então, de fato, isso cria um problema substancial, que em alguns casos é inclusive irreversível, porque em várias instituições de ensino estão sendo interrompidas pesquisas de anos, e que, uma vez interrompidas, elas não têm condição de ser retomadas no mesmo nível, no mesmo padrão, com uma promessa que é falsa, né? E que já vem sendo feita desde a reforma trabalhista, né? De que, bom, uma vez feita a reforma trabalhista, retomaremos uma trajetória de crescimento econômico e criação de emprego. Ela foi feita em 16, estamos em 19, o que a gente viu foi um aprofundamento do desemprego e da crise econômica, e a gente vem de novo, bom, agora o que falta é a reforma da Previdência, que definitivamente não resolverá o problema, porque ela é uma reforma recessiva, né? Perfeito. Bom, a gente volta a falar sobre esse assunto, agora é hora de você saber como fica o tempo em Uberlândia e outras cidades da região nesta terça-feira. Nesta semana, as temperaturas voltam a subir em Uberlândia. Amanhã, a mínima fica 19 graus e a máxima 30. Em Monte Carmelo, o sol predomina. Mínima 16 graus e máxima de 30. Terça-feira ensolarada e quente em Ituiutaba. A mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar a 35. Em Patos de Minas, a variação de temperatura é grande, entre 11 e 31 graus ao longo do dia. Já em Uberaba, o céu deve ficar parcialmente nublado, mínima de 21 e máxima de 30 graus. E o consumidor deve ficar atento na cor da bandeira indicada pela CEMIG, principalmente neste período do ano. Algumas atitudes podem evitar um susto quando a conta de energia chegar no final do mês. Entenda por quê. No site da CEMIG há um alerta sobre a bandeira vermelha. Neste período do ano, o custo da geração de energia está mais alta, com maior acionamento de termoelétricas, o que encarece a produção. A tarifa sobre acréscimo de R$ 4,00 para cada 100 kWh consumido.
Este engenheiro da companhia elétrica explica como os consumidores devem agir para utilizar a energia elétrica mais consciente. Por exemplo, a geladeira. Como a gente não fica trocando geladeira todo dia, o que a gente tem que fazer? Evitar abrir e fechar a porta da geladeira toda hora, verificar se a borracha de vedação da geladeira está vedando adequadamente, para evitar que o ar quente que está aqui fora entre dentro da geladeira e provoque com que o motor da geladeira trabalhe mais do que o necessário. As lâmpadas nós podemos atuar diretamente. Como? Substituindo lâmpadas de potências maiores por lâmpadas de potências menores, porém com maior eficiência. O que significa isso? Por exemplo, trocar uma lâmpada incandescente de 60 watts por uma de LED de 10 watts. Você tem uma economia significativa e é instantânea essa economia, porque você vai continuar acendendo a lâmpada à noite todos os dias. Uma outra coisa, no caso do chuveiro, que corresponde também por 20% do consumo de energia da casa. O ideal é que você tome banho no máximo em 8 minutos, né? E com o chuveiro na posição verão. Com isso você tem uma economia também no equipamento chuveiro, que tem a maior potência em termos de eletrodoméstico dentro de uma residência. Outro eletrodoméstico que merece atenção é o ar-condicionado. A dica do ar-condicionado é você não colocar a temperatura no mínimo, porque às vezes a pessoa vai dormir, coloca ele lá no 17, entra para o quarto para dormir e cobre. Então, para evitar isso, coloca o ar-condicionado na posição 25, ele vai ficar com um ambiente confortável e o consumo de energia é menor. Mas o ideal mesmo para o ar-condicionado é, antes de você ir para a cama, você liga o ar-condicionado 1 hora antes de deitar, deixa ele sozinho no quarto resfriando o ambiente. A hora que você entrar para dormir, desliga o ar-condicionado, a temperatura do ambiente vai estar confortável e você vai dormir numa temperatura confortável. A hora que você acordar de novo, de madrugada, o tempo já está frio e às vezes nem precisa ligar de novo. Mas se precisar, você vai ligar por um pequeno período e numa temperatura mais alta, como, por exemplo, 25 graus. E com isso, o aparelho vai trabalhar muito menos do que se você ligar a hora que deitar e desligar só de manhã cedo. Importante as dicas, então, para a economia de energia nesse período. Agora, fique por dentro dos eventos realizados pela UFO nesta semana. Tem início mais um semestre na UFO e os eventos não param. Dá uma olhada. Pós-graduação inaugura as atividades deste semestre com a palestra sobre a Universidade Brasileira frente aos desafios do planejamento estratégico na pós-graduação. Essa aula vai ser ministrada pela diretora de Relações Internacionais da CAPES e professora da UNB, Margarete Pimentel. O evento acontece na quarta-feira, às 9 horas da manhã, no bloco 8C do campus Umuarama. A atividade é aberta a toda a comunidade acadêmica. O artista Rubens Mano, que realiza projetos junto ao programa de doutorado do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, é o convidado especial do evento Tensões do Visível, realizado pelos cursos de Artes Visuais, Arquitetura e Design. Rubens, além de ministrar uma oficina sobre a inscrição da arte no interior do espaço social, vai apresentar 2 palestras com o tema Extensões Visíveis de um Processo Artístico. A programação completa você encontra no site Eventos UFO. Eu fico por aqui, na próxima semana volto com mais dicas para você. Um ótimo semestre a todos! No JU de hoje falamos sobre a reforma da Previdência, agora no Senado, como serão os novos andamentos. E pelo que discutimos aqui, parece que não se espera algo de novidade, né? Muita surpresa. E para a gente encerrar, gostaria muito, professora Marisa e também doutor José Queiroz, que vocês falassem sobre essa escolha do governo, né, de colocar a reforma da Previdência como pauta central neste ano, como retomada da economia, e não a reforma da tributária, que deve acontecer logo após que seja concluída a reforma da Previdência, que, se tudo andar bem, na primeira semana de setembro, provavelmente, ela já estará concluída no Senado. Então, considerações finais, a sua avaliação do porquê dessa estratégia do governo este ano. Bom, o que me parece é que o governo faz essa opção justo porque adota e vem adotando desde o início uma estratégia que é claramente recessiva, né? A estratégia do ajuste fiscal,
que passa, portanto, por um argumento que é absolutamente fiscalista no que se refere aos termos da reforma da Previdência. Então, o governo simplesmente ignora as questões relacionadas a receitas, né, e se dedica basicamente a fazer controle de despesas, né. Então, nesse sentido, o que me parece é que a estratégia recessiva, ela é a tal da profecia autorrealizável, né? Quer dizer, é impossível a gente analisar a reforma da Previdência descolada do que foi a reforma trabalhista, e o que a gente tem de lá para cá é, efetivamente, um crescimento da informalidade, um crescimento do desemprego e, consequentemente, um aumento da incapacidade de contribuição previdenciária dos indivíduos, dos trabalhadores, né? E aí, nesse sentido, claramente, né, a saída que se tem, né, por não se considerar a questão da receita e por se fazer uma opção por uma estratégia recessiva, ela seria justamente essa, de fazer um controle fiscal a partir de uma redução de gastos, que no final das contas sai como um tiro pela culatra, né, porque o que vai se passar é, enfim, uma incapacidade de contribuição que no final das contas tende a diminuir receita, que depois vai diminuir as próprias aposentadorias, né? E você, doutor Queiroz? Aqui é a questão de política de arrecadação. Eu acho que a reforma tributária teria que correr até antes, né? E que, na verdade, como ela disse, a professora Marisa disse, essa pressão da política de recessão, ela é muito forte na economia, nos investidores, então isso gera uma pressão para aprovação mais rápida, mais desesperada, digamos assim. O que acontece, na verdade, é que a gente tem que ter uma política de arrecadação simplificada, mais evidente, uma política de incursão social de pessoas que estão à formalidade, porque a reforma trabalhista vem trazendo mais informalidade, uma contrapromessa até da medida da reforma, né? E o que eu penso que é o seguinte, a reforma sim, ela precisava ser repensada, a conclusão é essa, né? O sistema previdenciário precisa ser repensado, mas não um desmanche da Previdência, né? Onde o pobre vai pagar a conta. Aí nós estamos com servidores estaduais e municipais, judiciário, políticos fora da reforma, né? Por puro interesse político, né? A gente falava há um tempo atrás, antes do CNJ, da caixa preta do judiciário. Ninguém sabia o que acontecia no orçamento, as estatísticas, enfim. O próprio judiciário que fiscaliza ele próprio. Então nós precisamos mais transparência nesse país, mais efetividade dessas informações e mais ações de arrecadação, né? Por exemplo, eu fiz um exercício mental aqui reflexivo. Se o picolezeiro, o mecânico, arrecadar R$59, que é o MEI, o microempreendedor individual hoje, são 100 milhões de profissionais nesse sentido. Traz a formalidade, traz receita. Olha que receita que está sendo jogada fora. Poucos pagam muito e muitos estão sendo sacrificados com essa reforma. Nem deu tempo da gente falar ainda da taxação das grandes fortunas, também não entrou na reforma. Que não será aprovada. Prova disso uma Seguridade Social superavitária na década anterior, né? E prova disso é que o crescimento do produto, o crescimento do emprego, ele redunda numa maior capacidade de arrecadação previdenciária. Se eu tenho mais pessoas recolhendo, a roda gira, né? A roda da economia gira. Bom, esse assunto não se esgota aqui, o JU está chegando ao fim. Quero agradecer muito a participação hoje da professora Marisa Amaral, que é do Instituto de Economia aqui da UFO. Muito obrigada pela sua contribuição com a gente hoje. Obrigada, doutor Queiroz. E também o doutor José Rodrigues de Queiroz, também muito obrigada por todas as informações e contribuições com a gente hoje aqui no JU, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Que bom, a gente volta a falar sim sobre a reforma da Previdência, vamos acompanhar todos os trâmites do Senado e sempre com matérias e notícias aqui para você. O Jornal da UFO desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência. Tenha uma excelente noite e eu te espero amanhã. Tchau.